Olá, amantes de idiomas, tudo bom? Hoje o assunto é kanji. Como assim? Depois da vinheta eu explico, fica comigo, hein? Não vai embora não. Vinhetando. Por ter gostado do meu bonequinho pensador da vinheta? Parece, né? O bonequinho ficou mais bonito. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu dou aula de japonês aqui na internet. Eu ganho a vida com isso. E eu fiquei pensando, eu penso, tá? Parece que não, mas eu penso. Tipo de formato de vídeo diferente que eu poderia trazer para cá. Eu cheguei num formato, tive uma ideia de falar sobre kanjis. Kanjis. Explicar um kanji por aula. Preparei um slide e além de você entender o kanji, você também vai entender algumas palavras que são escritas com esse kanji. A aplicação numa frase vai ser bem legal, tá certo? Então, sem mais enrolação. É incrível, né? Incrível. Como que todo mundo, e de 10 vídeos que eu assisto, 5 fala que sem mais enrolação aqui dentro desse YouTube, né? A gente acaba pegando esses trejeitos. Vamos lá, bora. Navegador aqui, esse é o kanji que nós vamos aprender hoje, tá? É um kanji muito usado no Japão. O que significa, quais são as leituras? Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro de tudo, aqui nesse kanji nós temos aqui em cima uma animação que demonstra a ordem dos traços em que o kanji é escrito, tá? Existe uma ordem dos traços recomendável. Precisa seguir essa ordem? Não necessariamente, né? Às vezes até os japoneses eles colocam, eles escrevem na ordem errada. Mas se você conseguir escrever nessa ordem, seu kanji vai ficar mais bonito, mais legível. É como que se fosse a caligrafia deles, tá? Tem um caderno de caligrafia que a professora lá do primário fala, tem que vir assim, fazer isso, não pode tirar o lápis do caderno, né? Isso que é uma letra cursiva, tal, coisa e tal. Mas conforme a gente cresce, a gente vai pegando nossos próprios maneirismos, costumes para escrever e fica diferente do que a gente aprendeu, né? Então, a mesma coisa acontece com o kanji. Mas aqui em cima está a animação dele, com a ordem dos traços, que em japonês se chama-se kakijun, tá? Kakijun. Bom, qual que é o significado desse kanji? É bem amplo o significado desse kanji. Conforme está escrito lá em cima, significa espírito, índole, disposição interior. É alguma coisa que você tem dentro do seu coração, sua disposição, seu espírito. É o seu ki. Porque a gente lê esse kanji como ki. Aqui tem a leitura on, que é a leitura, para simplificar, tá? Leitura on é a leitura chinesa e leitura kun é a leitura japonesa. Esse kanji só tem duas leituras que são chinesas, tá? Ki e ke. Se você sabe ler hiragana, tá vendo que lá em cima está escrito primeiro ki e depois ke. Existem essas duas leituras. 95% das palavras que tem esse kanji é ki. Algumas palavras são que. Na lista de palavras que vai aparecer aqui, só tem palavras com ki, porque é mais comum. Eu peguei e escolhi algumas palavras, as mais comuns, e todas elas são com ki. Tá? Mas tem palavra com que. Né? Por exemplo, samuke. Samuke é aquele sentimento de frio, calafrio. É escrito com esse kanji lido com que. Tá certo? Mas a lista de palavras que nós vamos ver aqui é essa daqui. Deixa eu puxar. Kibun, estado de espírito. Kimochi, sentimento. Kikubari, consideração, atenção. Kiraku, a vontade, descontraído. Kiko, clima. Genki, saúde, energia. Kion, temperatura. Sho, meteorologia. E Denki, eletricidade, tá? Agora a gente vai ver os exemplos dessas palavras aplicadas em frases, com animações e coisa e tal. E conforme a gente for passando por cada palavra, eu dou algumas explicações adicionais a respeito do significado da palavra e do kanji que está junto com ele, tá bom? Isso nos ajuda muito.
O interessante do kanji é que todo kanji tem um significado, ele carrega um significado junto com ele. Isso é muito bom para a gente aprender, né? Então vamos lá. Primeiro, palavra kibun, estado de espírito. Essa palavra ela é composta por dois kanjis. O primeiro aqui, que é espírito interior, e bun é parte, a parte, né? Também é usado para minutos, tá? O segundo kanji que se lê bun nessa palavra é usado para minutos. Mas é um minuto, tá? Então, nosso estado de espiritual, parte do nosso estado de parte do nosso ki, né, da nossa índole, do nosso espírito interior, pode ser chamado de estado de espírito. Tá? Temos alguns exemplos aqui. Está escrito: Genki na kibun de michi o aruku. Trazendo aqui os mortais, como nós poderem ler também, né? Genki na kibun de michi o aruku. O que significa isso, né? Genki, saudável, animado, né? É um adjetivo, por isso nós temos depois do Genki a partícula na. Kibun, estado de espírito, então com estado de espírito animado, né? Partícula D indica a maneira como que eu pratico a ação, como eu pratico a ação, tá? Michi, caminho, aruko, andar. Eu ando o caminho, eu ando pelo caminho, tá certo? Aqui nós temos a tradução. Ando pela rua ou pelo caminho com estado de espírito animado. Vamos ver um outro exemplo? Aqui nós temos tenki wa kibun ni eikyo suru. Mais uma vez. Tenki wa kibun ni eikyo suru. Tenki é o clima, Kibun, estado de espírito. Então, tenki, ele é o tópico da nossa frase. Por isso que nós temos a partícula wa depois, né? Partícula wa. Está escrito ha ali, mas se lê wa, tá? Tenki wa kibun. No nosso estado de espírito, né? Nós temos a partícula ni que indica que o nosso kibun é o alvo da ação. Mas qual ação? Eikyo suru. Eikyo suru significa influenciar. Ou seja, nessa frase está se dizendo que o clima influencia o nosso estado de espírito ou o estado de espírito de alguém. E realmente isso acontece, né? Já acordou assim, abriu a janela, aquele solzão, aquele tempo bom, você fica todo animado? Já acordou com aquela chuva? Hoje tá meio nublado, né? Mais ou menos igual hoje. Você vai lá fora, vou voltar pra cama, né? Assim que acontece, né? Certo? E aqui nós temos um bonitinho, né? Uma menina andando pelo. Indicando a primeira frase, né? Uma ilustração da primeira frase. Certo? Então, que bom estado de espírito. Vamos para a próxima palavra escrita com kanji ki. Né? Kimochi. Kimochi. Na verdade, ele é composto de dois kanjis e um hiragana. O segundo kanji, a segunda letra que é kanji, vem de motsu, que significa ter, carregar. Ou seja, o que você tem, que você carrega, é um sentimento. É uma sensação, poderia ser assim dizer também, tá bom? Temos aqui, yasashi kimochi de tetsudau. Yasashi kimochi de tetsudau. Yasashi significa gentil, carinhoso, bondoso. Kimochi, sentimento. De é a forma como nós realizamos a ação. Isso que é indicado pela partícula de. Ou seja, com um sentimento gentil, com um sentimento carinhoso, praticar a ação que é tetsudau. Tetsudau é o famoso dar uma mãozinha, tá? Dar uma ajudinha. Então aqui é a tradução, ajuda com um sentimento gentil. Mais uma frase aqui. Ureshikimochi de kazoku to au. Mais uma vez. Ureshikimochi de kazoku to au. Ureshi significa contente, feliz. Kimochi, sentimento. Então, com um sentimento feliz, ou com um sentimento de alegria ou felicidade. Kazoku significa família. Kazoku to, com a família. Au significa encontrar. Esse verbo está na forma de dicionário. Portanto, está se dizendo de uma maneira um pouco mais informal.
Juntando tudo, encontro com a família com sentimento de alegria, né? E aqui em cima nós temos uma cena que indica justamente isso, né? Voltando para encontrar com a família. Eita, coisa boa, né? Muito boa isso daqui, né? Ok? Vamos então para o próximo kanji. E aqui nós já temos, antes de tudo, olha só que feito com inteligência artificial essas ilustrações. Mas vamos ver qual kanji que nós temos aqui, ó. Kikubari, consideração ou atenção. É composto por dois kanjis em um hiragana, tá? O primeiro kanji é o ki que nós estamos estudando, o segundo kanji vem de kubaro, que significa ao pé da letra distribuir. Kikubari, ou seja, distribuir o nosso ki, a nosso espírito, a nossa atenção, né? Por isso que é consideração, atenção. Quando a gente dá atenção para alguém, quando a gente está à disposição de alguém, quando a gente distribui o nosso ki, o nosso espírito interior para alguém, a gente dá consideração, atenção, por isso que é Kikubari significa isso. Frase. Tein wa kyaku ni kikubari o suru. Mais uma vez, tein wa kyaku ni kikubari o suru. Tein significa o funcionário que trabalha numa loja. Pode ser um vendedor. Provavelmente é um vendedor, alguém que tem contato com o cliente, porque kyaku é cliente. Então, o funcionário da loja é o tópico da frase. Para o cliente, kyaku ni kikubari, ou seja, consideração, atenção, o suru. Suru é o verbo coringa do japonês. A gente colocou suru depois de alguma coisa não. Mais especificamente dizendo, depois de um substantivo, isso vira um verbo, né? Se bem que aqui nós temos a partícula o que indica fazer ou fazer a consideração, fazer a atenção. Mas isso fica um pouco desnatural em português, por isso o atendente tem consideração ou demonstra consideração pelos clientes, tá? Lembrando, só um detalhe aqui, que não existe, até existe, né? Mas quando a frase está assim, o japonês não tem número, né? Não dá para saber se é singular ou plural. Por isso que eu coloquei consideração pelos clientes. Mas poderia ser pelo cliente no singular também. Não dá para saber em japonês se é por mais de um cliente ou se é por um cliente só, se nós não sabermos o contexto, correto? Mais um. Kazoku ni kikubari o suru no wa taisetsu da. Mais uma vez. Kazoku ni kikubari o suru no wa taisetsu da. Kazoku ni, para a família. Kikubari, consideração, atenção. Osuru, ou demonstrar atenção, demonstrar consideração para a família. Isso tudo, né? No wa taisetsu. Taisetsu é importante, valioso. Portanto, é importante ter consideração pela família. Certo? Então, essa é a terceira? Isso, terceira palavra. Vamos para a próxima, que é a nossa palavra kiraku. Kiraku, à vontade, descontraído. Formada de dois kanjis também. O primeiro é o nosso ki, que nós estamos estudando, e o segundo daku, que significa diversão, desfrutar alguma coisa. Por isso, à vontade, descontraído, tá certo? O japonês usa muito dessa maneira aqui, ó. Kiraku ni hanashite kudasai. Mais uma vez, kiraku ni hanashite kudasai. Kiraku significa, nesse caso, à vontade. Hanashite vem do verbo hanasu, que significa falar ou conversar. Kudasai, por favor. Ou seja, pode falar à vontade, por favor. Tá certo? Fale de uma maneira descontraída. Não precisa ficar tenso, por assim dizer. Próxima frase. Kyujitsu wa kiraku ni sugosu. Kyujitsu wa kiraku ni sugosu. Kyujitsu, feriado ou dia de folga, tá? Kiraku, descontraído. Sugosu, passar o tempo. Ou seja, eu passo o feriado bem descontraídão. De forma bem descontraída, né? Assim como ele está fazendo aqui, ó. Lendo um livro num banco que não tem nem pé, né? Inteligência artificial bugou.
Ok, vamos então para a próxima palavra, que eu acho que é a nossa quinta palavra. Qual será a nossa quinta palavra? Ó, tem alguém aqui viajando de moto, né? Kiko, clima, Kiko, clima, tá? Então, a combinação diz aqui clima. Clima é um sentido mais técnico da palavra, tá? Técnica da palavra. Nihon no Kiko wa shiki ga aru. Nihon no Kiko wa shiki ga aru. Nihon é o próprio japonês, o Japão, né? Kiko, clima. A partícula no aí no meio desses dois substantivos funciona mais ou menos igual, bem parecido com da, o de do português, tá? Indicando que um pertence ao outro, né? Ou seja, o clima é do Japão, tá? O clima é do Japão. Só que em japonês inverte as coisas, tá? O Japão vem primeiro, depois vem o clima. E o Japão é o dono, tá? O português é o contrário. O clima vem primeiro, o Japão vem depois, mas quem é o dono é o Japão, aquele que vem depois. Então, o clima do Japão, chique. Chique é 4 estações. 4 estações. As estações do ano, né? Então, o clima do Japão tem 4 estações que são né? Verão, outono, primavera e inverno, tá certo? Nós temos aqui, próximo, né? Ryoko, ou melhor dizendo, Kiko ga ryoko ni eikyo suru. Nós temos uma frase bem parecida, um pouquinho para trás, né? Kiko ga ryoko ni eikyo suru. Kiko, clima, no sentido mais técnico da palavra. Ryoko, viagem. Eikyo suru, influencia, ou seja, o clima influencia a viagem, né? Se o clima tá bom, a gente vai que vai na viagem. Se o clima tá ruim, a gente vai devagarzinho, né? Se o clima tivesse ruim, não dá para ele se divertir tanto, né? Aqui em cima. Se bem que ele tá sem capacete, né? Que coisa, né? Perigoso. Abunayo, abunayo. Em japonês se fala abunayo. Vamos então para a nossa próxima palavra, que eu acho que é a sexta palavra, tá? É Genki, significa saúde, energia, tá? É composta de 2 kanjis, tá? O primeiro kanji significa origem, tá? Ou base, que nosso interior. Então, é a base do nosso interior, por assim dizer. Isso significa saúde, energia, pode significar animado, tá? É um adjetivo, tá? É um adjetivo. Genki desu ka? O japonês usa muito isso, tá? Mais uma vez, Genki desu ka? Quando ele vai perguntar se você está bem, se você está saudável, se você está animado, ele usa isso aqui. Genki desu ka, tá? Você está bem, você está com saúde, você está saudável, você está animado. Nesse sentido. Mais um. Mainichi genki de sugoshitai. Mainichi genki de sugoshitai. Mainichi, todos os dias. Genki, com saúde, energia. De, a maneira como eu quero realizar a ação. O verbo é sugosu, que significa passar o tempo, mas ele é terminado com um tai. Sugoshitai. Os verbos, quando são terminados ou conjugados de uma maneira que ele termine com um tai, significa que nós queremos ou desejamos realizar a ação do verbo. No caso aqui, passar o tempo. Como? De uma maneira com energia, né? Então, quero passar cada dia ou quero passar todos os dias com energia, com animação. Tá? Quero acordar animado todo dia. Eba, que bom! Ok? Vamos para a próxima palavra, então? Próxima palavra aqui. Oh, tem uma pessoa passando muito frio aqui, né? Aqui nós temos Kion, Kion, que é temperatura, tá? Kion, primeiro estado, o espírito, Ion significa morninho, morninho. Juntando essas duas palavrinhas, chegamos à temperatura, tá? Kyo no Kion wa takai. Kyo no Kion wa takai. Kyo é hoje, Kion temperatura, temperatura de hoje, nós temos um nó ali no meio, né? Takai, alto, ou seja, hoje a temperatura está alta, né? Olha só, não está passando frio que nem aqui não, ou que nem aqui em cima, em cima. Muito bem. Kion ga hikui to kaze o hikiyasui. Kion ga hikui to kaze o hikiyasui. Kion
temperatura hikui, baixa. Queion ga hikui to, se a temperatura estiver baixa, quando a temperatura estiver baixa, esse to tem mais ou menos esse sentido, tá? To é uma partícula que tem algumas funções, né? Tem algumas funções diferentes. Nesse caso aqui, é essa, né? Se ou quando. Kaze, resfriado. Kaze o hiku significa pegar resfriado. Hiki, yasui. Esse yasui que a gente colocou depois do verbo tem o sentido, o significado de ser fácil de. Ou seja, se a temperatura está baixa, fácil pegar no resfriado. Por isso, hiki yasui, tá bom? Vamos então para a nossa penúltima palavra. Penúltima palavra, Kisho, meteorologia. Kisho, meteorologia. Frase nós temos aqui, ó. Shoyoho o miru. Shoyoho o miru. Isso mesmo, né? Yoho, que é a segunda palavra, significa previsão. Ou seja, previsão da meteorologia, ou previsão meteorológica, né? Miro significa ver ou assistir, ou seja, eu assisto a previsão do tempo ou a previsão meteorológica, tá? Temos aqui em cima, inclusive, justamente isso, né? Uma apresentadora apresentando a previsão do tempo no Japão. Ou não, né? Oh, muito legal isso aqui. Kisho no henka ni chūi suru. Kisho no henka ni chūi suru. Kisho, meteorologia, né? Henka, mudança. A mudança da meteorologia, a mudança do tempo, a mudança do clima, por assim dizer. Chūi suru é ficar atento, prestar atenção, tomar cuidado, tá? Preste atenção às mudanças meteorológicas. Muito bom. E a última palavra, nós vimos ali na lista, né? Olha só. Eu acho que ele está preocupado isso aí, hein? Denki, eletricidade, tá? O primeiro kanji significa justamente eletricidade, tá? Então nós temos aqui Denki o tsukete kudasai. Denki o tsukete kudasai. Denki o tsukeru significa acender a eletricidade ou acender a luz. O japonês usa muito eletricidade no sentido de luz, tá? Liga a eletricidade, não, liga a luz, tá? Nesse caso aqui, liga a luz, por favor. Ok. E última frase, Denki dai ga takai. Agora eu entendi porque ele está preocupado. Denki dai ga takai. Denki, eletricidade, dai, esse dai vem de conta, tá? Takai está alto ou está caro, ou seja, a conta de eletricidade está cara, muito cara. Agora tá olhando bem para. Nós temos ali, tá preocupado com a conta de eletricidade dele, né? Tá certo? Muito bom. Vamos então aqui voltar para o nosso principal. Essa foi a aula de kanji de hoje. Nós vimos o kanji ki, que significa o nosso estado de espírito, o que tem dentro de nós, a nossa índole, né? Alguma coisa abstrata que nós temos dentro da gente. E entrou na composição de, acho que foram 9 palavrinhas que nós estudamos aqui, tá? Por favor, posso pedir para você, deixa no comentário se você gostou desse tipo de vídeo, desse tipo de aula, que a gente aprende um kanji, algumas palavras com esse kanji, tá? A gente entende o significado, a leitura desse kanji, e algumas palavrinhas, as mais usadas, que tem na composição da palavra kanji que nós estudamos, tá certo? Acho que a gente pode aprender bastante junto com isso. Eu digo que a gente, ou nós podemos aprender, porque euzinho aqui, que estou ensinando, sou o que mais aprendo. Eu preciso e faço questão disso, de preparar as aulas. E quando eu preparo as aulas, eu me envolvo de maneira ativa na preparação das aulas. Quem aprende mais sou eu, porque eu aprendo de uma tal maneira que eu consiga explicar para os outros, né? Então, eu me ajudo também, eu ajudo vocês, todo mundo se ajuda, todo mundo fica feliz, todo mundo aprende japonês. Ué, é o melhor dos mundos, né? Tá certo? Se esse vídeo ou outros fizeram sentido para você, deixa o like aqui. E tem bastante vídeo, tá? Tem bastante vídeo sobre japonês
aqui no canal. Fica à vontade, dá uma maratonada. Tem vídeo tão antigo que eu... Ai, como que... Enfim, o fato é que a gente não pode ter vergonha. A gente tem que dar a cara a tapa. Se a gente quiser ajudar os outros, se a gente principalmente quiser nos desenvolvermos na área que nós trabalhamos, no caso eu como professor de japonês, tá certo? Se quiser, entre em contato comigo, tem meu Insta, que é Destrave Seu Japonês, vai lá, manda um direct, a gente faz um bem bolado. Se quiser aprender japonês principalmente, né? Entre em contato lá comigo que a gente conversa e faz um bem bolado aí, tá certo? Sem mais, obrigado por ter ficado até agora e mata, né? Vamos vinhetar!